Nós vamos estudar hoje o Salmo 115. Salmo 115. Esse é um salmo que já mexeu muito com a vida de algumas pessoas. E esse salmo, assim como o Êxodo 20, fez algumas pessoas mudarem a sua fé. Na nossa igreja, vira e mexe, estamos falando contra a idolatria. Ou estamos falando da palavra de Deus que fala contra a idolatria. Esse é um salmo que, sem dúvida nenhuma, está dando uma resposta à idolatria. Você não precisa dar muita resposta aos idólatras, tá bom? Você só lê a Bíblia. Então, quando alguém quiser discutir alguma coisa sobre ídolos e ficar falando sobre terminologia, se é adorar, se é venerar, se é respeitar, você só lê o texto na Bíblia da pessoa. Você só toma cuidado que algumas Bíblias não tem Salmo 115, né, Joãozinho? Na realidade, eles dividem alguns salmos, então a ordem dos salmos é um pouco diferente. Exatamente. Então, mas ele está lá. Ele tá ali, é só você procurar. Ele pula do 114 para o 120, se eu não me engano. Mas está tudo emendado ali. Eu já fiz isso, mas infelizmente não resolveu. Não resolveu, mas você fez. Sim. Tá ótimo, é isso. Em vez de você ficar discutindo, você apresentou o texto. Agora é uma resposta para nós também, porque de certa maneira nós estamos lidando com esse assunto nos nossos próprios corações. Nós não temos ídolos como esses ídolos deles, mas nós temos alguns ídolos no coração também. Embora o texto não está falando de ídolos assim do coração, está falando de ídolos mesmo, ídolos de matéria, ídolos de pau, pedra, outros materiais. Então a resposta que nós damos à idolatria são essas. Nós temos um Deus criador. Isso é uma. A outra resposta que nós damos é que nós temos um Deus ajudador. E a terceira resposta que nós damos é que nós temos um Deus abençoador. Então, não preciso dos ídolos. Muito obrigado pela sua preocupação com a minha vida, mas eu não preciso. Não, mas você não vê Deus. Aí eu vou te dar uma resposta para isso dentro do próprio texto, tá bom? Só Deus a gente não vê, a gente precisa de algo para ver. Então nós vamos mostrar sobre qual resposta a gente pode dar para isso também. Então, Salmo 115, temos um Deus Criador. O Deus Criador merece toda a glória. Versículo 1. Eu vou nomear pessoas, não tem problema para vocês, tá? Vânia, pode ler versículo 1? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Se tem uma coisa que a Bíblia não faz, é jogar palavras ao ar. A Bíblia não desperdiça palavras. Cada palavra é muito importante. Tá certo que a gente tem uma tradução, mas a não ser que a tradução esteja um pouco errada ou diferente, os estudiosos eles falam pra gente, né? A gente vai estudando e vai aprendendo, mas aqui é um texto que você pode ter certeza que ele está falando duas vezes a mesma coisa. Não a nós, Senhor, não a nós. Há uma repetição. Se há uma repetição é porque Deus quer dar essa ênfase. Lembre-se disso, não é a nós. Eu não falei isso? Não é a nós. Duas vezes ele fala. O que não é a nós? A glória. A glória não é nossa. A glória é ao nome do Senhor. É o amor da misericórdia dele, da fidelidade dele, do compromisso dele para com o povo de Israel, para com a igreja atualmente, né? E para com você mesmo.
não a nós, a glória é do Senhor. Então nós temos um Criador que merece toda a glória. Por que eu vou tirar a glória do Criador e colocar em cima de um objeto? Versículo 2. O Deus Criador, ele tem sinceridade. E senão, nós saberíamos. Veja o versículo 2. Versículo 2, alguém pode ler? Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Então o nosso Criador ele está no nosso coração, ele está na Bíblia, na palavra de Deus, e o nosso Criador, ele não está num pedaço de alguma coisa. Porque quando as pessoas pensam em idolatria, elas estão pensando em ver alguma coisa para poder sentir mais, uma coisa mais concreta. Por isso eles perguntam, as nações perguntam, onde está o Deus deles? Onde está o Deus de vocês? Porque o nosso eu posso mostrar, tem 15 metros de altura. Ele está em cima de um prédio, ele está no quarto da minha casa, ele está num oratório, uma capelinha. Eu posso ver e posso mostrar, vem comigo que eu vou mostrar onde está o nosso Deus. Agora eu pergunto para vocês, as nações, né, falando, eu pergunto para vocês, judeus, ou vocês cristãos, onde está o Deus de vocês? Vocês não têm nem túmulo vocês têm para mostrar do Deus de vocês? Aí a gente fala, realmente nós não temos, ele não está lá. Já tentaram, escavaram, e hoje existe lá em Jerusalém um lugar onde eles falam que é o Santo Sepulcro. Eles falam que foi ali que Jesus foi sepultado. Ninguém sabe, nunca ninguém saberia, porque não tem ossos ali, não tem nada que identifique. Então nós não temos que responder a essa pergunta deles. Onde está o seu Deus? O meu Deus é invisível. Deus invisível? Sim. Ele habita numa luz inacessível, a Bíblia diz. Então o Deus Criador, ele não aparece, porque senão eles veriam o nosso Deus. Mas sabe, eles não procuram Deus de verdade. Por que a gente pode dizer isso? Veja o versículo 3. Pode ler? O dirigente, o Darcy. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Se eles olhassem para o céu, eu estou dizendo céu físico, eles veriam Deus. Por quê? Romanos 1, versículo 19 e 20, mais ou menos diz o quê? Romanos 1, versículo 19. A natureza revela. Porque as coisas, os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos através da natureza, do céu, da lua, das estrelas. Então o Deus Criador, ele não é procurado com sinceridade, porque se fosse, eles estão perguntando, onde está o Deus deles? A resposta, no céu. Não apenas no céu a presença de Deus, mas no céu que fez, o céu que Deus fez todas as coisas. Deus é visto através da natureza. Eles deveriam procurar melhor a esse Deus. O Deus Criador não é obra de mãos humanas. Versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus está no céu,
faz tudo como lhe agrada. O que Deus quer que seja feito, vai ser feito, porque Ele é assim. A exigência não é que você veja Deus. Eles querem que você apresente um Deus visível. Nós não temos Deus visível para apresentar. E cuidado quando você fala, Deus está aqui. Porque eles vão pensar, então quer dizer que isso aqui é Deus? Não. Deus é revelado na palavra dele, Deus é revelado na natureza, mas Deus não pode ser visto. O Deus deles é diferente. O Deus deles é feito de prata, de ouro, e são obras das mãos dos homens. O Deus Criador, ele não tem um físico, não tem um corpo. Os ídolos têm corpo. Aí eles falam assim, os nossos ídolos têm corpo, são físicos, dá para ver. Sabe o que a gente fala para eles? Tem corpo, mas não serve para nada. O nosso Deus não tem corpo e faz tudo como lhe agrada. O Deus de vocês, os deuses de vocês, tem corpo, mas é um corpo que não serve para nada. Não é funcional o corpo do Deus de vocês. Veja o versículo 5 até o versículo 7. Eu acabei não seguindo ordem nenhuma, né? Tânia, pode ler o versículo 5. Então, o Deus de vocês é físico, não é? Ele tem boca, mas fala? Não fala. Mastiga? Não mastiga. O Deus de vocês tem olhos, mas os olhos deles veem alguma coisa? Também não. Versículo 6, a Duda vai ler? Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. O Deus de vocês tem ouvidos. Se a gente gritar bem no ouvido deles, eles vão ouvir alguma coisa? Não. Tem também nariz, mas não cheira. Então o que adianta ter um corpo? Que corpo é esse? É um corpo que se locomove? Não. Então, o meu corpo, o seu corpo, vale mais do que o corpo do Deus de vocês. Porque pelo menos o nosso corpo funciona direitinho. A parte de fora, a parte de dentro. Versículo 7, Silvânia. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. As nações perguntam, onde está o Deus deles? Nosso Deus não dá para ver. Ah, mas o nosso dá. Mas também não serve para nada, né? O Deus de vocês. Versículo 8. O Deus Criador fez o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas os pagãos, esses idólatras, né? Eles preferiram ser igual ao Deus deles. Ou seja, nós somos iguais a Deus? Sim. Deus nos fez iguais a Ele. Eu não sei exatamente o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem um corpo, mas eu sei o que eu tenho. Eu tenho inteligência, Deus é inteligente. Eu tenho sentimentos, Deus tem sentimentos. E eu tenho vontade própria, Deus também tem vontade própria. Então, pelo menos nós temos 3 semelhanças ao nosso Deus. E eles têm semelhança ao Deus deles? Sim. Na verdade, eles são como nós, eles são feitos à imagem e semelhança do Deus verdadeiro. Mas eles preferiram ignorar isso e se parecerem com o ídolo deles, com os ídolos deles. E como que eles se parecem? Vamos ver o versículo 8. Silvânia já leu? Val, pode ler? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Quem confia nesses ídolos que foram apresentados aqui, dos versículos 4 a 7, quem confia nesses ídolos que também sejam semelhantes a eles.
O que você acha que Deus queria falar quando Ele mandou o salmista escrever isso? Os adoradores de ídolos são semelhantes aos ídolos que eles adoram. Para você, o que isso significa? Pensei que era uma oração precatória. Torne-se semelhantes a eles, né? Eles ouvem a verdade, mas eles preferem acreditar na mentira, mais ou menos isso? Mais ou menos, porque como que é o ouvido dos deuses, dos ídolos? Tapado, serve para nada. Como que é o ouvido de quem adora? Também não serve para nada. Porque você está ouvindo a palavra, mas não acontece nada com você, você não aceita. Como são os olhos dos ídolos? Não vem. Como são os olhos espirituais, né? Estou falando de modo espiritual, dos incrédulos. Também não vem nada. Dessa forma, eles, é imprecatória, né, pastor João Melo? Que eles sejam iguais aos ídolos, mas eles já estão sendo iguais aos ídolos. Quem adora ídolo é igual a um ídolo, inútil. Porque um ídolo é inútil. E uma oração a um ídolo é totalmente inútil. Você não orou para nada, para absolutamente nada. Talvez seria melhor você orar para você mesmo, porque pelo menos você se conhece, né? Você oraria para você mesmo, você existe, você é vivo, não é? Mas aquele que ora para um ídolo, ele está orando para nada, absolutamente nada. Versículo 8, né, que foi dito. Então nós temos um Deus criador. Depois nós temos um Deus ajudador. Versículo 9, o Deus ajudador é um escudo que ampara, né? Versículo 9. Desculpa, Jonas. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Israel confia no Senhor. No original, essa palavra não é amparo. Amparo dá um outro sentido. Essa palavra, ele é ajuda. Ele é ajuda. Porque o escudo já é um amparo, o anteparo. O escudo, ele segura a pancada. Então, Deus é o nosso escudo. Mas Ele é também a nossa ajuda. No lugar de amparo, o original aqui fala, Deus é a nossa ajuda. É um pouco mais do que só receber alguma ameaça, mas ajuda Ele vai conosco na batalha, nas lutas. Irmão, se eu estiver meio confuso, quando eu ouço vozes, eu não consigo concentrar numa coisa. Versículo 10 agora, o Deus ajudador cuida de Israel, que é a casa de Arão. Irmão Zé de Paula, pode ler? A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De novo, amparo e escudo, que são as mesmas palavras. Ele é a nossa ajuda, Ele é a sua ajuda e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Quem que é a casa de Arão? A casa de Arão é Israel. A nação de Israel, aqui é chamada de casa de Arão. Irmãos, aqui eu vejo uma ironia. Por que uma ironia? Ele está dizendo que a casa de Arão confia no Senhor. Logo, a casa de Arão não confia em ídolos, não é isto? Qual é a ironia desse texto? Sabe, Silvânia? Acho que sei. Vamos ver o que sai. Abraão, né, recolheu o ouro lá das mulheres para fazer o bezerro. Isso. Ele deu a ideia de fazer o bezerro de ouro. E esse salmo aqui fala dos ídolos. E a casa de Arão confia no Senhor. Arão, ele trairia, né, se ele fosse da mesma época, ele estaria traindo este salmo. Mas nós vemos a misericórdia do Senhor, até na vida de Arão. Versículo 11 agora. O Deus ajudador
ajuda os que confiam nele. Versículo 11. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Isso. Aí mudou a palavra amparo para socorro, né? Ele é a sua ajuda, o seu socorro e o seu escudo. Então vamos confiar no Senhor, meus irmãos, porque nós temos um Deus criador, nós não precisamos de ídolos. Nós temos um Deus ajudador, nós não precisamos de ídolos. E nós temos um Deus abençoador. Para que a gente precisa de ídolos? O nosso Deus nos abençoa. Versículo 12, o Deus abençoador não se esquece do seu povo, da aliança que ele fez com o seu povo. Versículo 12, o irmão Joãozinho. O Senhor se lembra de nós constantemente, por isso nos dará muitas bênçãos. Dará bênçãos aos israelitas e aos sacerdotes, à família de Arão. Deus vai abençoar Israel, Deus vai abençoar Arão, a família sacerdotal, né? Deus vai abençoar. Então nós não precisamos de ídolos. Se Deus nos abençoa, por que as pessoas buscam os ídolos? Para serem abençoadas. Nós não precisamos desse atalho. Nós temos o nosso próprio Deus. Versículo 13. O Deus abençoador não faz distinção por classe social. Versículo 13. Idene. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Pequenos e grandes na Bíblia sempre quer dizer ricos e pobres. Sempre é isso. Ou pessoas importantes, nobres e pessoas simples. Deus não faz distinção. E nós sabemos que os próprios ídolos têm distinção. Se você pegar ídolos, por exemplo, um ídolo, eu não vou falar nome aqui porque eu não quero fazer propaganda para eles, né? Mas pega um ídolo, ou não, tem um nome lá, né? É uma pessoa que já morreu e tal. Ele existe só de uma maneira? Só de um material? Não. Tem adoradores daquele ídolo que jamais poderiam comprar um ídolo, o mesmo ídolo que tem na casa de uma outra pessoa, porque é muito caro. Tem ídolos que são feitos de pedras preciosas, tem ídolos que são feitos de ouro. Então só ricos teriam acesso a esses ídolos. Os mais pobres então vão fazer ídolos de palha, né? Alguma coisa que mais próximo a eles. Mas o nosso Deus, ele está acessível ao pobre e ao rico, da mesma maneira. Então ele abençoa os que temem, tanto pequenos quanto grandes. Versículo 14 agora. O Deus abençoador não é mesquinho. Quando eu falo mesquinho, o que os irmãos pensam? Qual palavra é essa? Mesquinho. Mão de vaca é bom, é isso aí mesmo. Mão de vaca. Uma pessoa que não entrega tudo. O contrário de mesquinho, o que seria? Generoso, foi a palavra que me veio à mente. Generoso, uma pessoa que entrega, né? Por exemplo, às vezes a gente tem, só um exemplo, tá, irmãos? A gente tem cestas aqui missionárias, a gente levanta, né? Uma cesta missionária. E talvez você vai no mercado e você fala, tem uma cesta missionária, então eu vou comprar tal produto. Eu vou comprar para mim e vou comprar para a cesta. Às vezes pode passar pela sua cabeça, tá? Pela nossa cabeça. Eu vou comprar dessa marca para mim e para a cesta eu vou comprar de uma marca bem inferior. Tudo a mesma coisa. Então se é tudo a mesma coisa, vamos trocar uma vez? Então a pessoa generosa, às vezes ele fica com o inferior para dar o melhor para o outro. Só um exemplo, por favor, não fiquem culpados de nada, não. Mas o nosso Deus não é mesquinho. O nosso Deus nos dá bênçãos incontáveis.
Alguma vez Deus te abençoou além do que você imaginava? Foi além, foi muito melhor do que você pensava? Então, versículo 14, quem é? O irmão João Mendes, pode ler? O Senhor vos aumenta bênçãos, mais e mais. É? Vós e sobre vossos filhos. Sim, tinha mais, né? O Senhor abençoe vocês mais e mais. Quando a gente fala mais e mais, eu já fui muito abençoado esse mês. Não, mas mês que vem Deus pode te abençoar mais ainda. Tanto espiritualmente, materialmente, Deus pode te abençoar mais e mais. Não só para vocês, mas também para os seus filhos também. Deus é generoso. Nós não precisamos pensar que Deus não é generoso. Talvez alguém pense: Deus já fez muito por mim. E eu sempre me divirto quando eu leio aquela passagem que Jesus curou o cego e perguntou para ele: você está vendo? E aí ele fala: estou vendo sim, estou vendo os homens como árvores. Você não está vendo, velho? Mas eu já não via nada, agora já está bom, né? Não, você precisa da bênção completa. Aí Jesus, é o único milagre dos 35 ou mais milagres que Jesus fez, é o único milagre que ele faz em 2 etapas. Eu não sei por que ele fez isso, mas é divertido. Talvez ele quer mostrar para nós que o Senhor tem mais bênçãos. O Senhor quer completar uma bênção nas nossas vidas. Então com aquele homem, né, que pegou carona na carroça com o fardo nas costas, né? Aí falou: não, coloca no assoalho da carroça, né? Não, o senhor já está me dando carona, não quero dar trabalho. Talvez pensemos que Deus é assim. Teve alguém que orou pensando na mesquinhez de Deus, que foi o Abraão, pensando naquela cidade que ia ser destruída. Lembram? Eu nunca acerto os números, tá? Se tiver 50 justos, 40, 35, eu não sei os números, tá? Até chegar no mínimo. Ele estava pensando em quem? Ele estava pensando em Ló. Para Deus salvar a família de Ló. Ló e a família dele. Ele estava pensando nisso. Me parece, né? Parece a todos nós aqui que estudamos a Bíblia. Vocês lembram quando ele já perguntou algumas vezes como ele se dirige ao Senhor? Mais ou menos como que ele fala? É como se ele estivesse falando... Pode falar. Isso. Não te... Só mais uma vez. Deixa eu perguntar mais uma vez. Não fica bravo comigo, não. Você não precisa se preocupar. Deus não fica bravo com você. Se você pedir para Deus: Senhor, eu estou precisando de tantos reais, por exemplo, para pagar alguma coisa. Aí você se lembra que tem mais alguma coisa. Daí você volta, o Senhor fala: Senhor, não fica bravo comigo, não. A gente desconta no mês que vem. O senhor pode aumentar um pouquinho a cota, a verba? Não pense assim. Deus não é mesquinho, tá? Deus não é mesquinho. Eu me lembrei agora, eu trabalhando numa loja de calçados, que eu fui pedir aumento para o patrão, né? Eu fui com tanto cuidado, né? Como se eu estivesse fazendo uma coisa muito errada, né? Mas não estava fazendo nada de errado. E ele reconheceu que eu precisava ganhar mais pelo que eu estava fazendo, né? E ele deu generosamente. Seria bom se eu não pedisse, né? Que ele desse. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele é tão generoso que muitas vezes nós não pedimos e ele dá, antes de nós pedirmos. Versículo 15. Pode ler. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Quem que precisa de ídolos?
o Senhor, Criador dos céus e da terra, é que vai nos abençoar. Nós não precisamos de ídolos. Os ídolos não foram criadores, eles foram criados. E foram criados por pessoas iguais a mim, iguais a você. Uma vez eu fui comprar xícaras acho que foi Águas de Lindóia, eu não sei se foi lá. Pedreira tem, né? Uma cidade assim, mas acho que foi Águas de Lindóia, ou Lindóia. E quando nós fomos fazer um negócio lá para comprar xícaras, né, para nossa escola, eu vi a seção de ídolos. Aí eu fiquei lá olhando. Eu fiquei pensando, claro, qual o salmo que veio na minha mente? Esse aqui. Tava lá vários ídolos, ainda não tinham sido pintados, tá? Tudo pálidos, coitados. Ainda não tinha vida, precisava pintar. Então só de pensar a gente vê como que é cômica a situação. Nós que temos a verdade, nós até rimos disso. Mas meus irmãos, tem parentes dos irmãos que estão vivendo assim. Estão vivendo na esperança de que o pedaço de alguma coisa lá, de algum objeto, vá responder a eles. E são mesquinhos esses ídolos, porque ídolos nada são, mas ao mesmo tempo tem demônios atrás deles. Versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Deus não é mesquinho. Tanto é que o Criador dos céus e da terra compartilhou com o ser humano o universo, a terra. Deus não é o governador da terra. Deus deixou que os homens governassem sobre a terra. O que é isso senão generosidade? Ele está compartilhando do poder criador dele, ele está compartilhando com o ser humano, para que o ser humano governe e tenha domínio sobre a terra. E vamos terminar com os 2 próximos versículos. O Deus abençoador não quer o louvor dos mortos, mas ele quer o louvor dos vivos. Versículo 17 e 18. Aí o Rafael pode concluir. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Os mortos não louvam o Senhor. É claro que ele poderia se referir aos que morreram, porque os que morrem na sepultura, eles não louvam o Senhor. Mas eu acredito que, e alguns outros comentaristas também, que os mortos, ele quer fazer um contraste aqui com alguma coisa. Com o que vocês acham? Com os ídolos. Os mortos não louvam o Senhor, assim como os ídolos também não fazem nada. Então, os ídolos não fazem nada, e aqueles que estão louvando esses ídolos também estão louvando nada, não estão louvando a Deus nenhum. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. No original é na escura sepultura. Fica mais dramático, né? Não é só no silêncio, mas na escuridão de uma sepultura não louvam o Senhor. Mas nós somos diferentes, nós estamos vivos, pela graça do Senhor nós estamos vivos 2 vezes, tanto fisicamente, não somos iguais aos ídolos que não têm vida, e nós somos vivos também porque Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Por isso o salmista, ele termina aqui como um dos salmos de aleluia. Esses salmos aqui são os salmos de aleluia, porque eles terminam com aleluia. Alelu, que é louvar. Yah é o Yahvé, louvar a Deus, louvar ao Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus, não é mesmo, meus irmãos? Essa é a resposta que nós temos para os adoradores e para a idolatria. Nós temos um Deus criador, não precisamos deles, dos ídolos. Nós temos um Deus ajudador, nós não precisamos dos ídolos. E nós temos um Deus
abençoador, nós não precisamos dos ídolos. Deus abençoe os irmãos, vão com calma, com educação, mas vão mostrando essas verdades para aqueles que são idólatras. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque embora nós não o vemos, mas nós o glorificamos porque sabemos que o Senhor é real. Pela Tua palavra, por aquilo que o Teu Santo Espírito fez no nosso espírito, testificando que somos filhos de Deus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, pelos irmãos que estão conosco, pelas respostas de oração que nós temos. Então nós temos tantas evidências de que o Senhor está vivo e que o Senhor é bem presente nas nossas vidas. Agradecemos por isso. Ajuda-nos, ó Pai, a testemunhar dessa fé e um dia, ó Deus, nós possuiremos tudo aquilo que estamos crendo hoje. Estaremos com o Senhor para sempre e veremos ao Senhor como o Senhor é, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.